Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 ao 35. Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem mesmo podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam, vieram para detê-lo, pois diziam estar ficando louco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado às pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será réu de um pecado eterno. Isso porque diziam, ele tem um espírito impuro. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Como pode Satanás expulsar Satanás? Hoje o Evangelho convida-nos a comparar dois inimigos irreconciliáveis, Jesus e o espírito do mal. O Evangelho afirma, os doutores da lei que tinham descido de Jerusalém afirmavam, ele tem Beelzebu, Marcos 3:22. Este versículo ajuda-nos a compreender a inquietação dos membros da família de Jesus, que queriam levá-lo para casa. Com efeito, como podemos observar, Jesus não é acusado por ter infringido a lei, ou os costumes judeus, ou o sábado, nem sequer denunciado por blasfemar. Ele é acusado de estar possuído pelo príncipe dos demônios. Tenhamos em conta que esta é uma das primeiras acusações dirigidas a Jesus, antes de o acusarem de violar a lei judaica. Mais interessante é a resposta que Jesus lhes deu. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode perdurar. Ninguém consegue entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem primeiro o amarrar. Marcos 3, 23 ao 24 e o 27. Isto mostra que Jesus rejeita completamente a ideia de estar a escutar, a atuar para Satanás. Por este motivo, começa a expor a parábola da casa do homem forte. De uma ou outra maneira, esta parábola parece apontar diretamente para a missão de Jesus. E esta missão mostra o reino de Deus amarrando o homem forte,
Satanás, através da salvação realizada por Jesus. Na verdade, a expulsão dos espíritos malignos demonstra que ele é o mais forte que Satanás. O Papa Francisco, numa audiência geral, afirmou, no nosso ambiente, basta abrir um jornal para ver que a presença do mal existe, que o diabo atua. Porém, quero dizer em voz alta, Deus é mais forte. E vós, acreditais que Deus é mais forte? Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Hoje, ao ler o Evangelho do dia, não saímos do nosso assombro. Os escribas vindos de Jerusalém veem a compaixão de Jesus pelas pessoas e o seu poder que atua em favor dos oprimidos. E apesar de tudo, dizem-lhe que está possuído por Beelzebul e expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Marcos 3:22. Realmente, ficamos surpreendidos ao ver até onde pode chegar a cegueira e a malícia humanas. Neste caso de uns letrados, tem diante de si a bondade em pessoa, Jesus, o humilde de coração, o único inocente, e não se apercebem. Eles deviam ser os entendidos, os que conhecem as coisas de Deus para ajudar o povo, e afinal, não só não o reconhecem, como o acusam de diabólico. Com este panorama, era caso para dar meia volta e dizer: ficai aí. Mas o Senhor sofre com paciência esse juízo temerário sobre a sua pessoa, como afirmou São João Paulo II. Ele é um testemunho insuperável de amor paciente e de humilde mansidão. A sua condescendência sem limites leva-o, inclusive, a tratar de remover os seus corações, argumentando com parábolas e considerações razoáveis, até que, no final, adverte com a sua autoridade divina que esse fechar de coração, que é rebeldia diante do Espírito Santo, ficará sem perdão. Marcos 3:29. E não porque Deus não queira perdoar, mas porque para ser perdoado primeiro, cada um tem que reconhecer o seu pecado. Como anunciou o Mestre, é longa a lista de discípulos que sofreram a incompreensão quando agiam com toda a boa intenção. Pensemos, por exemplo, em Santa Teresa de Jesus, quando tentava levar a mais alta perfeição às suas irmãs. Não estranhemos, portanto, se no nosso caminhar aparecem essas contradições. Serão indício de que vamos no bom caminho. Rezemos por essas pessoas e peçamos ao Senhor que nos dê resistência. Bendize, ó minha alma, o Senhor, porque Ele é bom, santo e fiel em toda a sua palavra. Bendize, ó minha alma, o Senhor, porque Ele é misericordioso e tem compaixão dos seus filhos aqui na terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele nos tem acumulado de benefícios e a cada dia nos renova com o seu amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todas as graças que temos recebido e pela presença viva de Jesus Cristo em nossa vida, acompanhando-nos passo a passo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.